Querida aluna, querido aluno do ISB, no curso Teologia das Religiões, peçamos à Virgem Maria, a São José, a São Boaventura, o nosso anjo da guarda, que nos ajude a estudarmos, aprofundarmos o tema que nos é proposto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sempre nessa busca incessante de compreender as religiões dentro do plano de Deus, de modo humilde, mas com fé, teologicamente falando, vamos ao segundo capítulo do documento Diálogo e Anúncio, que nos ajuda muitíssimo nesse nosso caminho. Então, deixa eu só desligar aqui, gente, que senão não consigo falar com vocês. Nós vamos começar o Anúncio de Jesus Cristo, que é o capítulo 2, e vamos dividi-lo em duas partes, duas aulas, e depois teremos o terceiro capítulo. Assim vamos alinhavando o nosso curso com muita leveza, tá bom? E eu sigo aqui o meu breve rascunho, que é o documento com algumas anotações marginais, alguns comentários, tá bom? Vamos lá. Então, tema Anúncio de Jesus Cristo 1, documento Diálogo Anúncio, está escrito rascunho, apenas estude o conteúdo abaixo. O ponto 1, o mandato confiado pelo Senhor ressuscitado, né? Aqui está então o número 55, que é o mandato em Mateus. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Então, queridos e queridas, aqui está o mandato originário. Depois, logo em seguida, no Evangelho de Lucas, a expressão é menos direta, mas é profunda. Diz assim: assim está escrito, que o Messias haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que haveria de ser pregado em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aqui eu quero sublinhar esse ponto que me parece muito importante, né? O mandato originário passa por esse testemunho do mandato originário, vou repetir muitas vezes, de Jesus aos apóstolos. E o esquema continua do documento. Depois, anunciado por ele mesmo, Jesus Cristo diz: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto, arrependei-vos e crede na boa nova. Essa passagem resume todo o ministério de Jesus. Jesus proclama esta boa nova do reino, não só com palavras, mas também com as suas ações, as suas atitudes, as suas opções, ou seja, com toda a sua vida e, por fim, com a sua morte e ressurreição. E deu testemunho mediante a sua vida. Isso, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? Se não credes em mim, crede nas minhas obras. Então aqui está o mandato originário de Jesus Cristo. Aqui não tocamos e temos mais elementos para ir compreendendo melhor a relação da missão da igreja, do anúncio do evangelho, com o diálogo, com a tolerância, mas com a identidade missionária da igreja. Tá bom? E diz no 1.3 e que deu testemunho mediante a sua vida. Agora tem o ponto 2, o papel da igreja. 2.1, a atividade da igreja para o anúncio. É nesse contexto
que se deve compreender o mandato confiado pelo Senhor ressuscitado à Igreja Apostólica. A missão da Igreja é proclamar o reino de Deus estabelecido na terra em Jesus Cristo, mediante a sua vida, a sua morte e ressurreição, como o dom decisivo e universal de salvação que Deus fez ao mundo. Depois, a atividade da Igreja para o anúncio continua a missão de Jesus. Aqui é muito importante, eu gosto muito de frisar, tá bom? Porque me parece muito oportuno. A missão da Igreja é continuar a missão de Jesus. E o número 59 do documento diz: continuando a missão de Jesus, a Igreja é o germe e o início do reino, segundo a Lumen Gentium 1.5. Ela está a serviço deste reino e dá-lhe testemunho. Isto compreende o testemunho de fé em Jesus Cristo, Salvador, porque este é o verdadeiro coração da mesma fé e vida da Igreja. Então aqui temos a Igreja continua a missão de Cristo. E qual é o conteúdo do anúncio? Eu não posso entender o papel e a missão da Igreja naquele modelo inclusivista de diálogo com as outras religiões se eu não entender esse conteúdo, tá bom? Então é muito importante a gente continuar a síntese. No dia de Pentecostes, diz o número 60, em cumprimento à promessa de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E aqui o número apresenta as pregações de Pedro, que passam pelo anúncio do querigma, pelo chamado à conversão e o convite a receber o Espírito Santo. Tá bom? Então aqui temos esses elementos do conteúdo do anúncio, né? E depois Paulo anuncia o mistério que esteve escondido ao longo dos séculos e o evangelho do seu Filho Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tem alguns elementos da Paulino aqui. Depois, é muito importante nunca esquecer que esses elementos, vou até anotar aqui para vocês, dimensão paulina do anúncio, tá bom? Esses elementos são muito essenciais para compreendermos o que é o conteúdo do anúncio. Só uma reflexão pessoal aqui. Paulo fala de um plano, de um proemim, projeto escondido em Deus, que se revela no tempo, que é o anúncio de Cristo, que é o grande elemento da sua pregação, Cristo crucificado e ressuscitado por nós, tá bom? O evangelho do seu Filho prega Cristo crucificado. Depois, João deu testemunho da palavra e da vida. Depois a dimensão joanina é muito importante. Por que a dimensão joanina é importante? Você sabe muito bem, né, meus queridos e queridas, que com João temos a última etapa da revelação cristã positivada, onde o tema é Deus é amor, né? E aqui eu grifei: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Para João, a encarnação é o apoio da mensagem, e o Verbo fez-se homem e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que vem do Pai. Então aqui temos a dimensão joanina da pregação e temos três elementos. A dimensão petrina, né? Pedro, que fala sobre esses temas essenciais, que é repetido por Paulo, que configura o conteúdo, o que contém, o que traz consigo o anúncio do reino de Deus, do perdão dos pecados pela Igreja. É claro que nos textos
do Novo Testamento, sobretudo desses textos que lemos, fica muito claro o papel e a missão da igreja, não é? Que não é ser um grupo a mais, mas tem uma dimensão que não pode ser esquecida. Se vocês verem aqui, eu fiz questão de colocar aqui no comentário, na caixinha do lado, o repetido aquilo que foi falado. Converteram-se e tornaram-se discípulos mediante o batismo no seu nome, para a remissão dos pecados, e assim receberam o dom do Espírito Santo. Paulo fala o evangelho do seu Filho, Cristo crucificado. João, a partir do mistério da encarnação, a glória de Deus, e levam todos a conhecerem Jesus mediante as suas obras. E quais são as obras de Cristo? A obra que a igreja continua, perpetua no tempo. Isso é muito interessante, porque outra coisa que é muito importante no anúncio, quando eu falo que o Evangelho nos quer levar a conhecer a Cristo, a evangelização, o Evangelho, a vida sacramental, conhecer, aqui não é só operação intelectual, mas conhecer na Sagrada Escritura é experiência, experimentar, com licença, a presença de vivo Cristo ressuscitado no meio de nós. Então, fora todo o esquema redacional dos textos que encontramos no Evangelho, nas cartas, no Atos, há um mistério escondido, que através, como Paulo, de onde vem a fé? A fé vem da escuta da palavra de Deus. E esse mistério confiado à igreja implica também uma dimensão, encontro amoroso com Deus, já na linha joanina, mas também mudança de vida. Isso não podemos esquecer, para não esvaziarmos o conteúdo da revelação. Tá bom? Então, o conteúdo do anúncio, 3.1, Pedro anuncia Cristo. A dimensão petrina não pode ser esquecida, né? Porque Pedro é o chefe dos apóstolos e ele, por aqui, dimensão petrina para vocês estudarem depois, tá bom? Dentro desse meu pequeno e modesto esquema, procuro apresentar com palavras-chave para vocês. Dimensão paulina, dimensão joanina, cada qual com as suas características, e depois chegamos no 3.5. A palavra pregada pela igreja está cheia de poder. Prega a palavra, escreve Paulo a Timóteo. O conteúdo desta palavra exprime-se de diversos modos. É o reino, o evangelho do reino, o evangelho de Deus. E aqui eu sempre gosto de meditar um pouquinho, porque acho que falar do reino de Deus é um tema que pode ser complexo. O reino de Deus não é uma ideia que gera ideologias, mas o reino de Deus é a própria presença, a própria manifestação amorosa de Deus na pessoa de Cristo, aquilo que estudamos na Cristologia, né? A pessoa, verdadeiro Deus, na sua humanidade assunta pela encarnação, verdadeiro homem, e a sua missão, que é a soteriologia, redimir o homem, salvar o homem, que cria, assim, aquilo que diria a doutrina social da igreja, que convida a transformar, a construir, não o reino, mas a nova civilização do amor, onde o reino é o próprio Cristo em nós, para nós, no mundo, não é? Então aqui o autor a Pontifício Conselho sublinha esse ponto do reino, o evangelho do reino, que é o evangelho do próprio Deus unitrino.
Depois estas formulações, diferentes, significam verdadeiramente a mesma coisa. Pregar Jesus Cristo, pregar Cristo, assim como Jesus refere às palavras de Deus. Também os apóstolos pregam a palavra de Deus, precisamente porque pregam Jesus, que é a palavra. Aí outro conceito muito importante, não é? Em hebraico, dabar faz referência a Deus agindo na sua própria essência. Por exemplo, quando diz, e Deus disse, faça-se, e fez-se. Façamos o homem, imagem da Trindade que cria o homem à sua imagem e semelhança. Façamos, é sempre a ação em Deus amorosa, compreendendo a mensagem cristã. E aqui, por isso que eu sublinhei de amarelo para não esquecermos, a mensagem cristã, portanto, é poderosa e deve ser escutada por aquilo que é, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, acolhida na fé. A palavra será viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É uma palavra que purifica, é fonte de verdade que torna livres. Outro ponto aqui, para que a gente possa continuar, né, queridos e queridas? E a última frase deste número, a palavra torna-se uma presença interior. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai amá-lo-á e viremos a ele, e faremos nele morada. E a palavra de Deus desculpa, aqui tem um pontinho. E esta é a palavra de Deus que deve ser anunciada pelos cristãos. Hoje, aqui, aqui tem um dado novo que eu quero falar com vocês no texto. Deve ser anunciada por quem? Pelo Papa, pelos bispos? Não, pelos cristãos. O mandato, a dimensão missionária da Igreja toca a todos nós. Tá bom? Vamos continuar? Vamos. Depois, então, depois de ter essa dimensão, a presença do Espírito Santo. Aqui, a presença e o poder do Espírito Santo. A Igreja conta com a presença do Espírito Santo. E aqui tem, ao anunciar esta palavra, a Igreja sabe que o poder do inspira o seu anúncio e leva aqueles que escutam a obediência da fé. Vocês vão ver aqui que o texto tirado da internet, do site do Vaticano, põe esse AA maiúsculo, né? E eu vou ler para vocês entenderem o que esse AA aqui. Acho que já entenderam. É o Espírito Santo que hoje, AA do anúncio, como no início da igreja, age em cada um dos evangelizadores. Então, a anúncio age em cada um dos evangelizadores que se deixa possuir e conduzir por ele. Mas dá para ler sem o AA, como está aqui na versão gráfica. E põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar, ao mesmo tempo que predispõe a alma daqueles que escutam, a fim de tornar aberta e acolhedora para a boa nova e para o reino anunciado. Evangelho Nunciandi 75. Depois, vamos lá. Depois, a força, 65 e último diz, e com o poder do Espírito. A força do Espírito é confirmada pelo fato que o testemunho mais poderoso é com frequência dado precisamente no momento em que o discípulo é mais indefeso, incapaz de falar e de agir. Mas, todavia, permanece fiel, como diz Paulo. Prefiro vangloriar-me das minhas fraquezas
para que habite em mim a força de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por Cristo, pois quanto me sinto fraco, então é que sou forte. E testemunha dizendo, o testemunho pelo qual o Espírito leva aos homens e às mulheres a conhecerem Jesus como Senhor, não é uma realização humana, mas obra de Deus. E aqui precisamos aprofundar um pouquinho. Se eu digo que não é obra de Deus, não é obra minha. Se não é obra minha, o mandato missionário não pode ser algo que eu posso interpretar a meu modo, e nem posso dizer que eu posso adequar às circunstâncias. Eu adequo sim, talvez a linguagem, talvez a forma de compreender, porque também as verdades de fé, o dogma cresce em nós que cremos, mas a questão do poder do anúncio, do conteúdo do anúncio, continua o mesmo. Batizar em nome de Cristo para a remissão dos pecados, para uma vida nova, por obra do Espírito Santo. Então hoje nós terminamos essa primeira parte. Eu não quis fazer todo o capítulo junto, que ficaria muito pesado, porém essa aula ficou um pouco mais breve. Espero que vocês aproveitem, mesmo que são aulas gravadas. Essa aula já condiz ao mês de maio, com certeza. Nesse tempo em que alguns seguirão essa ordem de toda sexta-feira, é necessário que vocês já devem estar cansados, com muitos trabalhos, aproveitem também, né? Eu já disponibilizo sempre antes no Moodle quando posso, para que vocês não possam estudar quando é possível. Mas aproveitem também vendo esses vídeos que eu estou colocando aí, de outras religiões, para conhecer um pouco melhor, se aventurar e não ficar preso ao que você pensa, ou eu penso, cuidado do preconceito, para nós termos sempre uma visão de conjunto. Hoje, talvez, para os nossos conhecimentos, nós podemos dizer o inclusivismo ou a dimensão inclusivista da Igreja Católica com as outras religiões não furta jamais a necessidade do anúncio, como nós veremos depois na segunda parte deste capítulo, na aula seguinte, tá bom? Agradeço muito, espero que eu possa ter dado umas pinceladas gerais para o nosso aprofundamento. Agradeço imensamente, conto com a vossa colaboração, me desculpem por alguma coisa, estou fazendo o máximo para suprir a ausência da sala de aula, né? Esperamos que ao menos, porém, o ano que vem, já não tenho mais este sonho desse semestre, mas que no segundo semestre cheguem-nos vacinas para que nós possamos estar juntos na sala de aula o ano que vem. Desejo a vocês paz e bem.